Olá, meu nome é Ari, sou voluntário do Grupo Espírita Fraternidade da cidade de Caieiras. Como fazemos todos os domingos, estamos reunidos aqui em torno do Evangelho de Jesus para mais uma reflexão na nossa fluidoterapia dominical. Nesse instante, nós nos aquietamos, agradecemos a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, a oportunidade desta reunião. Hoje nós vamos falar sobre um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, de 1 a 5. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E no Evangelho está lá a salvação dos ricos. Esse trecho de servir a Deus e a Mamon está em Lucas, capítulo 16, versículo 13. E lá fala: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Bom, para entender os ensinamentos de Jesus, a gente tem que interpretar as suas palavras, levando em conta a linguagem figurada que ele usava para se fazer entender. Para começo de conversa, Mamon é uma palavra que tem origem bíblica. Ele é usado para descrever a riqueza material, a cobiça, e muitas vezes, mas nem sempre, era simbolizado como uma divindade, como um Deus. A própria palavra convertida do hebraico, mamon, que significa dinheiro. Mamon era considerado na época como o deus do dinheiro, da riqueza, dentro da ideia politeísta que havia naquela época, que para tudo tinha que haver um deus. Ainda se acreditava muito nisso, o politeísmo era forte. Quando Jesus ensina que não pode servir a Deus e a Mamon, ele quer dizer que o homem não pode se apegar aos bens materiais terrenos e atender às leis de Deus ao mesmo tempo. São incompatíveis. Aquele que serve à riqueza, ele se esquece facilmente do cumprimento das leis divinas. Não significa, porém, que a gente não deve desfrutar de bens materiais, porque eles são mal. Os bens materiais não são maus. Os bens materiais, os bens terrenos, eles não são nem maus e nem bons. Eles são neutros. O que vai caracterizar se é bom, se é mal, se é bem, é o destino que a gente dá e a maneira como a gente adquire aqueles bens. Jesus ele não recomenda em momento algum que nós eliminássemos os bens terrenos para poder ingressar no reino de Deus. Pelo contrário, Em Mateus, ele exemplifica muito bem, no capítulo 19, nos versículos 16 a 24, em Lucas também no capítulo 18, versículos 18 a 25, e em Marcos, capítulo 10, versículos 17 a 25, todos esses três evangelhos, eles citam esse trecho, que significa que é um trecho que embasa muito ao ensinamento que ele trazia Jesus. Então conta uma história dos três evangelhos semelhante, que aproximou-se de Jesus um moço, um rapaz, e disse a Jesus: bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Jesus respondeu: por que me chamas de bom? Ele achou estranho já começar a elogiar assim, mas continuou, Bom, só Deus é. Se queres entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Aí o moço ainda insiste: que mandamentos? E aí Jesus explica a ele: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e ama o próximo como a ti mesmo. E o moço replicou a ele: eu tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. O que ainda me falta? E Jesus, percebendo, disse: se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens. Dá-o aos pobres e terás tesouro no céu. Depois vem e me segue. O moço, ouvindo essas palavras,
se foi embora todo tristonho, porque tinha muita coisa, ele não queria se desfazer disso. Então Jesus disse para os seus discípulos, né, digo-vos em verdade que é bem difícil que um rico entre no reino dos céus. E ainda uma vez vos digo, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino do céu. Quando ele fala em camelo, a gente já sabe. O significado de camelo que ele dava era de uma corda, né? Não era de um camelo animal, não era um dromedário. Era um camelo. Aliás, camelo e dromedário são diferentes, mas não era um camelo animal. Né? Era corda, né? Que era feita do pelo do camelo. Né? Não era impossível uma corda daquela grossura passar pelo buraco de uma agulha. Né? Ele faz a comparação de um rico entrar nos céus. Né? Quando ele diz ao jovem rico que ele queria, o jovem rico ele queria adquirir a vida eterna. Né? E aí, quando ele fala que ele deveria vender tudo o que ele tinha, né, e doar aos pobres os seus bens materiais, ele sabia que ele era muito apegado a esses bens. Ele falou isso para mostrar que ele ainda, o moço, não estava preparado para ingressar no reino de Deus. E ensinou para ele que o caminho a seguir era se desapegar dos bens terrenos e praticar a caridade. Né? Não afirmou que o homem rico não poderia atingir a vida eterna. Pelo contrário. Né? Jesus demonstrou que, apesar que isso é difícil por causa da nossa evolução moral, ainda muito atrasada, é possível. Né? Se o homem for rico, mas não tiver apego aos bens materiais e praticar a lei da caridade, por que ele não ia entrar no reino de Deus, que é para todos? O reino de Deus não é para alguns. Né? Se a riqueza fosse o mal que fosse incontrolável, Deus não daria a riqueza na mão dos homens, né? Sem ferir seu atributo de bondade divina. Né? Como é que Deus ia ser bom infinitamente se ele colocaria o mal na mão das pessoas? A gente também pode compreender essa passagem, né, de Jesus que diz servir a Deus e a Mamon, em Lucas 19, de 1 a 10. Tá? É a história de Zaqueu. Que Jesus estava passando em Jericó, passava pela cidade onde havia um homem chamado Zaqueu. Esse Zaqueu, o que ele era? Era o chefe dos publicanos. E era muito rico. Né? E ele tinha vontade de conhecer Jesus. Ele conhecia a fama de Jesus, mas não conseguia, né? Não podia conhecer porque ele era pequenininho, né, de estatura, era baixinho. Né? E a multidão o impedia. Então, ele correu lá na frente, né, e subiu numa árvore para ver. Ele sabia que Jesus ia passar ali. E Jesus, quando foi àquele lugar, levantou os olhos e viu Zaqueu lá na árvore. E chamou: Zaqueu, desça, porque eu preciso que me abrigue hoje na sua casa. Zaqueu ficou felicíssimo, né, desceu da árvore rapidamente e recebeu Jesus com alegria. Né? E todo mundo que viu aquela cena já foram falar mal do mestre, né, porque publicano era o cara mais odiado no judaísmo, né? Cobrava impostos. E falaram assim: tá vendo lá, Jesus ele foi se abrigar na casa de um homem de má vida. Né? Entretanto, Zaqueu se apresentando a Jesus, ele diz, ele percebeu a grandeza, ele falou: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres. E se eu enganei alguém, vou pagar ele por quadriplicado, né? 4 vezes. Significa que Zaqueu sabia que ele já tinha defraudado alguém. E Jesus, olhando a ele, disse: essa casa, Zaqueu, hoje recebeu a salvação, pois esse também é o filho de Abraão. Ele era o filho de Abraão também, ele era o filho de Deus. Que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Não podemos servir a Deus cultuando os dons do Espírito e a Mamon cultuando ao mesmo tempo o materialismo. A gente tem que pensar que os bens materiais são provisórios e usados somente nessa vida, né? Enquanto os espirituais, inteligência morais, são eternos.
Zaqueu era conhecido pela população local, pela vila, pelo local onde ele morava, como um avarento incorrigível. Mas Jesus identificou ele como um rico de nobre coração, capaz de transformar sua riqueza em trabalho e beneficência aos outros. O Zaqueu ele foi arrecadador de impostos. Ele enriquecera com isso ilicitamente, tanto que ele reconhece: se eu defraudei alguém, eu vou pagar por 4, né? 4 vezes. E as palavras que Jesus usou encontraram uma ressonância no coração dele. Ele sentiu fundo aquelas palavras dele, né? Então essa parábola, ela esclarece o ensinamento que existem almas que se entregam ao mal porque ainda não foram despertadas para o bem, né? Chico falava muito disso também, né? Apesar dessas almas ainda manterem dentro de si a pobreza espiritual, elas podem ser um terreno fértil para a semente dos ideais nobres e generosos a qualquer momento, e vão poder germinar, florescer e frutificar. Jesus ele aproveitava todas as circunstâncias que ele tinha, todas as ocasiões, todas as oportunidades para ensinar e encaminhar as pessoas para o bem através das suas prédicas, das suas palestras, dos seus ensinamentos que ele fazia em público, né? E isso aconteceu com Zaqueu, né? Que a partir do instante que ele teve o contato com o Mestre, ele teve a sua existência transformada, né? A sua conversão foi importante, demonstrando que todo o pecador ele pode se regenerar, todo pecador. Tá? A prova da riqueza, ela não é fácil de ser suportada, porque ela pode estimular más tendências, não? E permitir que predominem paixões inferiores. A riqueza, ela não é a causa dos males, mas sim o seu abuso, né, que o homem faz por causa do seu próprio grau de inferioridade moral. Por esse abuso, o homem torna-se prejudicial daquilo que ele poderia ter de maior utilidade para produzir o bem, né? Cansado da vida que levava, o Zaqueu lhe sentiu a necessidade de conhecer Jesus, e sua percepção espiritual e a sua lucidez mental fizeram que ele refletisse, né, que Jesus era o caminho da sua regeneração. Ele viu diante de Jesus que ele seria a sua salvação. Diante desse fato, ele foi procurar o Mestre, né? Tanto que ele não conseguia, ele sabia que não ia conseguir por causa da sua estatura, mas ele procurou uma árvore para subir para ver o Mestre, né? O Zaqueu ele pode representar também para a gente as dificuldades, né, que os arrependidos trazem no coração, né? Precisam procurar uma árvore para subir, né? Sintonizados com o ensinamento de Jesus, ele reconhece que é possível vencer os desvios de caráter e corrigir os erros, né, superar os obstáculos. Essa transformação espiritual do Zaqueu, ela apenas começara naquele encontro com Jesus, né, quando ele recebe a oportunidade de se reajustar com Deus. A partir daí, como todo e qualquer mortal, ele deveria, em diante, desenvolver o seu próprio esforço, né, necessário para progredir. Tá? E assim, uma coisa que a gente sempre comenta também, que acender a luz para encontrar o caminho da libertação é o que a gente necessita. A gente não tem que brilhar para ser visto com facilidade para os outros, mas iluminar, né, o caminho, o nosso caminho e o caminho das pessoas, a fim de que as trevas não nos dominem e nem dominem os outros. As provas que a gente tem na vida são desafios que a gente tem que permitem que a gente considere as deficiências dos valores materiais que fascinam a humanidade, que a gente vê por aí. Tanta gente fascinada por valores materiais, né? Pelo entendimento evangélico que o Espiritismo traz, a gente pode fazer distinção do que é certo e do que é errado, e aquilo que é passageiro e o que é eterno. Essa conversão de Zaqueu, ela ensina
que apesar da riqueza ser uma difícil jornada, né, ela através dela não é impossível encontrar o caminho da salvação. A gente está cheio de exemplos por aí. E nós podemos ter propósitos edificantes pelo amor ao próximo e corrigir os nossos destinos. Tá bom? Essa era a mensagem de hoje. Desejo a todos um bom domingo e nos reencontraremos na próxima semana. Até lá.